irmãos queridos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para trazer a porção da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para nossas vidas, então ouça, assista com atenção. Mas antes de você assistir esse vídeo, eu lhe peço que você deixe seu like, compartilhe, comente, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E essa palavra é para a nossa edificação neste momento. Tem o seguinte tema: batalha espiritual. Porque estamos em constante batalha espiritual e temos como referência bíblica Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, que diz o seguinte: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Estamos em constante batalha espiritual. Há muitos que imaginam que está tudo bem, que está tudo em paz, está tudo em ordem. Mas se você pudesse ver com os olhos espirituais o que está acontecendo no mundo espiritual, você tomaria outra atitude, você faria algo diferente. Pois você não sabe, mas o inimigo das nossas almas, ele trama todo dia tirar nossa vida, tirar nossa paz, tirar o sossego da família, fazer com que você ande para trás, que nada dê certo em sua vida. Então precisamos estar em alerta, precisamos entrar em batalha espiritual. E como é que nós podemos entrar em batalha espiritual se nós estamos ainda na carne? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai nos mostrar e nos dirigir pela verdade. E qual é a verdade? É a palavra de Deus. E através dessa palavra ele nos mostra todos o equipamento que podemos usar para que possamos estar firmes, para vencer as astutas ciladas do inimigo e poder perseverarmos na presença de Deus. A introdução diz o seguinte: vivemos em lutas contínuas em nossas vidas. Além das batalhas normais daquilo que vivemos e sabemos, também existe uma luta espiritual invisível. Somente quem é espiritual consegue perceber que está lutando. Então existe também, fora a nossa luta diária, os nossos problemas e dificuldades visíveis, que é aquilo que nós vemos, tocamos, que é no nossa vida secular. Há uma luta invisível que não conseguimos ver, mas que ela existe e é real. E para vencer essa luta invisível que não podemos tocar, não podemos muitas vezes lutar com a força do nosso braço, somente Deus pode vencer por nós. Então precisamos usar as armas certas para vencer essa luta. Quando o soldado ele vai para a guerra, ele usa arma de fogo, ele usa metralhadora, ele usa míssil, ele usa aquilo que ele mesmo construiu. Mas na luta espiritual não podemos usar arma de fogo nem arma branca, não podemos usar a força do nosso braço, mas o apóstolo Paulo nos ensina e nos instrui a arma correta para nós vencer as lutas espirituais. Pois contra as lutas espirituais a arma material não funciona, mas quando empregamos a nossa luta, as armas espirituais, nós conseguimos vencer todas as batalhas, porque Deus irá nos ajudar. Se usarmos as armas certas, com certeza você irá triunfar, porque o Senhor irá nos ajudar. Então tem a luta visível, que é a nossa luta material, daquilo que acontece no nosso dia a dia. Posso dizer as coisas normais que acontecem
nessa terra, em nossas vidas, e a luta invisível, que é a luta espiritual, que também podemos vencer se nós seguirmos as instruções do Santo Espírito de Deus. Deus preparou uma proteção para o cristão, que o apóstolo Paulo compara com a armadura de um guerreiro. Estando protegido, o soldado pode lutar sabendo que não será ferido. O soldado, ele tem suas armas, ele tem suas proteções. O soldado, ele tem o seu calçado próprio, ele tem o seu cinto próprio, ele tem o seu capacete próprio, ele tem o seu colete à prova de bala próprio, e ele tem a sua arma de ataque próprio. E assim também o soldado de Jesus, o cristão, o soldado que luta na luta espiritual, ele também tem armas corretas, porque sem essas proteções ou essas armas, ele não poderá vencer. Se o soldado humano ele for para a guerra despreparado, ele morrerá facilmente. Assim também na luta espiritual, se nós não estivermos protegidos com as armas espirituais, também não conseguiremos triunfar. Mas neste momento, por intermédio da palavra e do Santo Espírito de Deus, quero lhe instruir a usar as armas corretas, para que eu e você possamos vencer as nossas lutas espirituais e cantar o hino da vitória. O primeiro tópico que eu quero abordar é o que o próprio apóstolo Paulo, a primeira arma espiritual que nós podemos usar, é o cinto da verdade, que ele fala em Efésios 6, versículo 14, parte A, que é o cinto da verdade. A verdade sempre triunfará. Precisamos sempre estar na verdade, usar a verdade, porque a mentira pertence ao inimigo. A Bíblia diz que aquele que mente é filho do diabo, mas a verdade pertence ao Senhor. João 8,32 vai falar da verdade: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então somente a verdade é quem liberta, somente a verdade pertence ao Senhor. Somente aquele que pertence a Deus fala a verdade, usa a verdade, vive na verdade, e a verdade é quem nos dá a vitória. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, porque quando conhecemos esta palavra, nós somos libertos, somos transformados, somos limpos de tudo aquilo que não agrada a Deus, e estamos preparados tanto para vencer as lutas espirituais, como também para ir morar no céu, porque sem a verdade, sem a presença de Deus. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é esta verdade, e sem a verdade é impossível chegar a Deus, porque a verdade é o que nos leva à vitória. A verdade pertence a Cristo, que é a verdade em pessoa. Quando o soldado de Cristo está com a verdade, estará preparado e protegido, não ficará desajeitado ou confuso. Em toda luta que tiver em sua vida, use essa arma de proteção, que é a verdade. Na vida de um soldado, ele utiliza o cinto para sustentar sua roupa e também sustentar as armas, porque quando ele está com o cinto, as suas vestes estão seguras, as armas também. E quando o soldado na luta espiritual, ele também usa o cinto da verdade, isso quer dizer que ele está seguro, ele está protegido, ele está sustentado pela mão de Deus, ele não ficará confuso, ele não será enganado e ele não perderá a batalha para o inimigo, porque quando estamos na verdade, não aceitamos mentira, não sejamos jamais enganados pela mentira do inimigo. Se você usar esta arma, que é o cinto da verdade, ou seja, a verdade de Deus em sua vida, que Jesus ele é este caminho, esta verdade e esta vida. Se você levar uma vida pautada na verdade, na palavra de Deus, certamente você não ficará no meio do caminho. Jamais você perderá a batalha para o inimigo. A vitória espiritual será sua em nome de Jesus. Então use na sua vida a verdade de Deus em nome de Jesus. Outra arma que o apóstolo Paulo nos instrui a usar
é a couraça da justiça que está escrito em Efésios 6,14, parte B. Essa é uma proteção na luta espiritual. Romanos 1,17 diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então não podemos nos basear em nossa justiça, mas pedir perdão dos pecados e ser protegido pela justiça de Deus. Em toda luta de sua vida, confie na justiça de Deus, que sabe de todas as coisas. Tome cuidado para não tentar se proteger com legalismo ou justiça dos homens. Então uma das armas para a luta espirituais é a couraça. Trazendo para o soldado, um homem humano, trazendo por dias atuais, é o colete, que hoje a polícia usa, como proteção, para que a bala ou a arma branca não atinja o seu corpo. O soldado usa esse equipamento para se proteger dos ataques dos inimigos, para que nada penetre no seu corpo. E trazendo para a luta espirituais, o homem, o ser humano que usa esse armamento, esse equipamento de proteção, ele está protegido também contra os ataques do inimigo, espiritualmente falando, porque ela é uma arma da justiça. Ou seja, não podemos confiar na justiça do homem, não podemos confiar na justiça humana, pois a justiça pertence ao Senhor. Então confie na justiça de Deus. Não busque e se proteja com a justiça do homem, porque ela não existe. O homem não consegue ser justo, mas justo é o Senhor, verdadeiro e fiel para com você. Então se proteja com essa arma, porque o inimigo não poderá ir contra aquele que está cingido com a couraça da justiça. Com a justiça de Deus na sua vida, certamente o inimigo não triunfará, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Outra arma é o calçado do Evangelho, Efésios 6,15, que Paulo ele falou. Esse calçado, ele também, espiritualmente falando, ele dá proteção para cada um de nós. Romanos 10,15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que traz alegres nova de boas coisas. O Evangelho é a mensagem de Deus para nós, que fomos chamados a levar as boas novas de Cristo. Onde pisarmos com os pés, devemos levar a palavra de Deus, lutando pela paz e não pela guerra. Em muitas batalhas devemos iniciar levando boas novas, ao invés de combater as pessoas. Então, uma das armas espirituais é o calçado do Evangelho. O soldado homem, ele usa este calçado para proteger o seu pé, proteger contra as pedras, contra espinhos ou qualquer outro empecilho que surgir em seu caminho. Na batalha espiritual, o calçado é o do Evangelho. Onde nós estivermos, precisamos anunciar esta palavra. Você que já serve ao Senhor, você que já conhece a palavra, não se cale, proclame o Evangelho do Senhor, na família, nos vizinhos, na rua, onde você estiver, no colégio, no trabalho. Não se cale, porque como ouvirão se não tiver quem pregue? Nós somos chamados para anunciar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus na vida daquele que crê. O poder não é outra coisa senão a salvação, o poder da palavra de salvação, de transformar o homem e levar ele para o mais alto do céu. E você que ainda não aceitou Jesus, ou que está afastado, ouça esta palavra, viva este Evangelho, porque nada e ninguém pode levar para o céu que não seja o Evangelho. As Sagradas Escrituras é a palavra, é o Evangelho que salva. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele é o poder de Deus para transformar o mais vil pecador, transformar a velha criatura em uma nova criatura pronta para ir morar no céu. Então, esse calçado é o do Evangelho. A palavra de Deus diz que
Aquele que leva as boas novas do Evangelho, os seus pés é como de latão reluzente, como Jesus. Como João viu na ilha de Patmos, que Jesus ele tinha os pés como de latão reluzente. E a Bíblia diz que aquele que anuncia o Evangelho é da mesma forma, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor, como diz o salmista 119, verso 105. Então deixe a palavra de Deus, ela lhe guiar, lhe proteger contra todo mal. E se você usar a palavra, como Jesus usou a palavra de Deus lá no deserto, quando ele foi tentado pelo inimigo, ele usou a palavra e venceu o inimigo teve que fugir, porque o inimigo não resiste. Na luta espiritual, o inimigo vai bater em retirada contra a sua vida se você usar os calçados do Evangelho. Se você estiver protegido pela palavra de Deus, o inimigo não resistirá a você e você vencerá nessa batalha se você usar a palavra. Então leia a palavra, goste da palavra, ame a palavra de Deus. É a palavra, irmão. Meu querido que me escuta neste momento, goste, ame a palavra. Se debruce sobre a palavra de Deus. Não tem outra maneira de você ter conhecimento de Deus. Não há outra maneira de você ser liberto. Não há outra maneira de você vencer. Não há outra maneira de você ir morar na glória celestial que não seja a palavra de Deus. Ela é o alimento do Espírito. Ela é uma arma poderosa contra as astutas ciladas do inimigo. Então calce os calçados do Evangelho de paz, em nome de Jesus. Outra arma que Paulo nos instrui a usar para vencer a batalha espiritual é o escudo da fé. Efésios 6,16, Paulo nos instruiu a usar o escudo da fé. Marcos 11, 22 e 24, e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que todas as coisas que perdides orando, crede, receber e tê-la eis. A fé tem o poder de mudar todas as coisas, de transformar e transportar montes. Não podemos fazer nada sem a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como disse Hebreus 11:6. Por isso a fé deve ir na nossa frente em tudo o que fizermos. Então o escudo ele vai sempre na frente do soldado, para proteger ele na antiguidade contra as lanças, contra os dardos, contra as flechas e até mesmo contra a espada. Hoje o soldado usa contra as balas e contra qualquer ataque do inimigo. E na batalha espiritual, este escudo também é tão importante, o escudo da fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Você precisa crer, não somente que Deus existe. Quase todo mundo, com exceção de alguns, crê que Deus existe. Mas isso não é o suficiente para que Deus venha operar em nossas vidas e vencermos a batalha espiritual. Você precisa ter a certeza de que Deus tem poder. Você tem que ter convicção de que a tua vida irá mudar se você crer no Senhor. Você tem que ter convicção de que o milagre que você precisa, Deus irá realizar. Porque para Deus realizar um milagre em nossas vidas, Ele precisa olhar para o nosso coração e lá Ele encontrar algo que a palavra é tão pequena, mas que tem um significado imenso para Deus e para nós também. A fé move montanha. Eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o que você está passando, qual a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade que você está enfrentando, mas se você usar esta arma nesta batalha, que é o escudo da fé, que tem que ir na nossa frente, que é um ato que nós temos que ter, é de confiar no Senhor. Eu tenho certeza em nome de Jesus que a vitória vai chegar na sua vida. Então creia, confie no teu Deus, porque não há nada impossível
que o nosso Deus não possa realizar. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Talvez você esteja desanimado, angustiado. Talvez alguém até tenha dito para você que dessa vez não vai dar mais certo. Não creia nas palavras do inimigo, mas creia na palavra de Deus. Tenha fé, que no momento certo, tudo é no tempo do Senhor. Essa porta vai se abrir, as muralhas vão cair, o inimigo vai ser envergonhado e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, e você certamente cantará o hino da vitória. Nós vamos ver outra arma que o apóstolo Paulo nos instruiu, que é o capacete da salvação. Efésios 6,17 é a referência que Paulo nos instruiu. Ele também é uma arma poderosa para nós vencermos a batalha espiritual. Em Romanos 12, do 1 ao 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O capacete da salvação nos ensina que nossa mente precisa ser protegida por Deus. Não aceite que maus pensamentos entrem e fiquem em sua mente. A salvação em Cristo é o que devemos pensar e ter como convicção pela promessa do Senhor. Então essa é uma arma que precisamos usar, porque o que leva o homem a cometer aquilo que não agrada a Deus, ela procede do coração, diz a palavra. Isso começa no sentimento, no pensamento. Então o que Deus ele quer de nós é que nós tenhamos pensamento de vitória, pensamento de salvação. O capacete ele nos protege de maus pensamentos, desejos que não agradam ao Senhor, pensamentos dissolutos, pensamentos que levam à ação do homem, que é a contramão da palavra de Deus. Então use o capacete da salvação, para que ele venha proteger a sua mente, o seu coração, livrar você das setas malignas. O soldado ele usa o capacete para proteger sua cabeça de possíveis ataques do inimigo. E nós também precisamos proteger a nossa mente de pensamentos errôneos, que daí vem a ação. Toda ação procede do coração ou do pensamento do homem. O capacete da salvação, ele faz com que os nossos pensamentos sejam protegidos e que pensamos apenas em fazer a vontade de Deus. Então use essa proteção e o inimigo vai bater em retirada em nome de Jesus. E a última arma que o apóstolo Paulo nos instrui é a espada do Espírito, Efésios 6:17, parte B do versículo. Essa é a arma poderosa para vencer a batalha espiritual. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha como essa arma é poderosa. A espada na luta espiritual é a palavra de Deus. Essa espada é do Espírito, ou seja, pertence ao Espírito Santo, que nos inspira e usa conforme quiser. Através da palavra de Deus podemos nos defender das tentações do inimigo. Jesus certa vez falando que o ser humano ele erra por não examinar as Sagradas Escrituras. Não adianta eu ter uma arma e não saber usar. Não adianta eu ter a palavra de Deus e não saber utilizá-la. Então o Espírito Santo aqui nos instrui, que nos ensina. Ele é o intérprete das Sagradas Escrituras. Então deixa o Espírito Santo te ensinar a manusear a espada espiritual, porque sem a espada espiritual você não vai vencer. A espada do Espírito é a palavra de Deus, mas para usar ela você precisa aprender. Então deixa o Espírito Santo te guiar, te instruir. Use a palavra de Deus como defesa e como ataque. Foi assim que Jesus, mais uma vez repetindo, lá no deserto, ele venceu o inimigo utilizando a espada do Espírito. O inimigo não resistiu e ele não vai resistir na sua vida também. Então aprenda a palavra de Deus, aprenda a gostar, aprenda a manusear esta palavra, porque é ela que
vai fazer você vencer a batalha espiritual. Conclusão: a vida de oração é o que lubrifica e conserva essa armadura. Sem a oração, a armadura fica enferrujada e o soldado não consegue lutar. Por isso é preciso estar sempre orando e buscando ao Senhor, que nos fortalece para lutar. Se você é um guerreiro, sabe que a luta é contínua. Então precisa se preocupar mais em cuidar de si até as batalhas sejam vencidas. Se você estiver bem, poderá lutar e vencer. Mas se não cuidar de sua vida espiritual, pode ser um alvo fácil do inimigo. Então você precisa estar em contínua vigilância, porque em um descuido o inimigo pode lhe pegar. A luta é dia após dia, minuto após minuto. Então você precisa da espada do Espírito, você precisa da palavra, da armadura de Deus e também da oração, que lubrifica essa armadura, que nos coloca na intimidade com Deus. E se temos intimidade com Deus, quer dizer que você está bem. E se você está bem, você vai poder lutar. Se você tiver com saúde espiritual, você pode lutar na luta espiritual e vencer. Mas se você estiver doente espiritual, como você vai manusear a espada? Então fique firme, creia no Senhor, use a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem contra sangue, mas contra Satanás e seu demônio. E há uma batalha ferrenha no mundo espiritual. Então precisamos lutar, não ficar parado, não fique aí inerte, mas lute, porque a salvação ela é eterna. E Jesus está voltando. Que Deus os abençoe. Fique com essa palavra no coração, em nome de Jesus.